Fala galera, beleza? Aqui é o Felipe e hoje vou ensiná-los um pouco sobre dízima periódica composta, onde nesta aula eu irei ensiná-los como transformar uma dízima periódica composta em sua fração geratriz de origem. Bom, para que vocês possam entender melhor, aqui vai uma definição mais exata sobre este tema. Bom, uma dízima periódica composta é um pouco idêntica a uma dízima periódica simples, onde elas possuem as mesmas características, entretanto, algumas são diferentes. Porém, elas possuem características idênticas, onde são números decimais que são infinitos e que, neste número decimal, possui uma certa quantidade de números repetidos, o qual são ordenáveis, e que essas dízimas periódicas elas são transformadas através de uma fração geratriz, onde se eu dividir o numerador pelo denominador, eu vou originar uma dízima periódica. Só que aqui no caso, uma dízima periódica composta, ela possui um valor que não vai se repetir. Um valor que não vai se repetir, pelo menos um valor. Pode haver mais de um valor, só que pelo menos haverá um valor que não vai se repetir. Este valor ele possui um nome específico, que é chamado de antiperíodo. E também possuirá valores que vão se repetir infinitamente, onde os quais eu havia explicado na aula anterior sobre dízima periódica simples, que são chamados de períodos. Então, para que vocês possam entender sobre dízima periódica composta, antiperíodo e como transformar ela em sua fração geratriz de origem, aqui vai o primeiro exemplo. Bom, aqui eu tenho uma dízima periódica composta, onde suas principais características são: é um número decimal que é infinito e possui uma quantidade de números repetidos que possui uma certa ordem. Só que no caso, ela vai possuir um algarismo, pelo menos um algarismo que não vai se repetir. Aqui no caso, eu tenho um algarismo que não se repete, que é o 3. Eu tenho aqui a dízima 0,38888. Você pode notar que ela continua, ela é infinita, então ela é uma dízima periódica. Só que eu tenho um valor que não se repete, que é o 3. O 3 é o valor que não se repete. Então, ele é chamado de antiperíodo. E eu tenho um valor que se repete infinitamente, o qual ele possuirá uma certa quantidade de números repetidos. Bom, o número que se repete é o 8. E o 8 ele é chamado de período. Bom, para que vocês possam transformar esta dízima periódica em sua fração geratriz de origem, primeiro, o numerador da fração vai ser uma subtração entre o antiperíodo e o período juntos, menos o antiperíodo. Para que vocês possam entender, aqui eu tenho um exemplo. Bom, primeiro vamos pegar o primeiro elemento da subtração. O primeiro elemento é o antiperíodo e o período. O antiperíodo é o 3 e o período é o 8, então vamos juntar os dois. O 3 e o 8 juntos dá 38. Bom, eu tenho o primeiro elemento, menos o antiperíodo. O antiperíodo é o 3. Então a subtração vai ser 38 menos 3, onde o 38 é o antiperíodo e o período juntos, e o 3 é só o antiperíodo. 38 menos 3 dá 35. Pronto, eu achei o numerador resultante. Agora vamos para o denominador. O denominador é um pouco diferente da dízima periódica simples. Por quê? Para cada valor repetido diferente que eu tenho nesta dízima periódica, eu vou colocar um número 9 que corresponde a este valor. Aqui no caso, eu só tenho um valor que se repete, que é o 8. Então, eu vou colocar um número 9 que vai corresponder a este número 8 que se repete. E no lado do número 9, eu vou colocar um 0 para cada valor que não se repete nesta dízima periódica. Que no caso, eu só tenho um valor que não se repete, que é o 3. Então, eu vou colocar um 0 do lado do 9, que representa o 3. Então, eu tenho o 9 e o 0, que os dois juntos dá 90. O 9, que representa o 8, o valor que se repete, e o 0, que representa o 3, o valor que não se repete. Bom, fazendo isso, eu tenho a fração geratriz, 35 por 90. Eu posso simplificá-la, ou seja, eu posso dividir o numerador e o denominador por números iguais. Ou seja, eu vou dividir os dois por 5. 35 dividido por 5 dá 7.
90 dividido por 5 dá 18. Pronto, eu achei a fração geratriz resultante. 7 por 18. Então eu posso dizer que esta dízima periódica ela pode ser transformada nesta fração geratriz, 7 por 18. Por quê? Porque se eu dividir 7 por 18, eu vou ter esta dízima periódica, 0,3888. Bom, agora eu vou mostrar mais um exemplo. Só que nesse exemplo, eu vou ter um número inteiro acompanhado da dízima periódica. Que no caso, esta dízima periódica é composta. Ou seja, ela é um número decimal que é infinito e possui certa quantidade de números repetidos. Só que possui um algarismo que não se repete. Que no caso, nesta dízima 1,53333, ela é infinita, sendo infinita, é uma dízima periódica. Ela possui um valor que não se repete, que é o 5. Então, o valor que não se repete, como eu havia explicado, é chamado de antiperíodo. E eu tenho um valor que se repete, que no caso é o 3. Então, o 3 ele é chamado de período. Ele se repete infinitamente. Bom, para eu transformar esta dízima periódica em sua fração geratriz de origem, primeiro, no numerador da fração, como eu havia explicado antes, eu vou fazer uma subtração entre o antiperíodo e o período juntos, menos o antiperíodo. Só que aqui no caso eu tenho um número inteiro, que é o número 1. Então eu vou ter que colocar um número 1 para cada elemento da subtração que eu vou fazer. Como assim? Aqui eu tenho um exemplo. Bom, então no primeiro elemento da subtração eu vou ter o antiperíodo e o período juntos. O antiperíodo é o 5 e o período é o 3. Então o 5 e o 3 dá 53. Só que como eu havia falado, quando eu tenho um número inteiro, eu devo colocar o número inteiro antes de todos. Aqui no caso eu tenho o número 1. Então eu vou colocar o número 1 antes de todos. Onde no caso não vai ficar 53. Vai ficar 153, porque eu tenho um número inteiro. Então, eu preciso colocá-lo obrigatoriamente quando eu for resolver a subtração, menos o antiperíodo. O antiperíodo é o 5, só que eu preciso colocar um número inteiro antes do número 5, porque esta é a regra obrigatória. Então, não vai ser 5, vai ser 15. Então, eu vou ter 153 menos 15, onde para cada elemento eu tenho o número 1, que é o número inteiro, porque obrigatoriamente eu tenho que começar pelo número inteiro, a subtração junto com o antiperíodo e o período. Bom, 153 menos 15 dá 138. Pronto, eu achei o numerador. Bom, agora eu tenho que encontrar o denominador da fração, como eu havia explicado antes. Para eu encontrar os valores, primeiro, eu vou colocar um número 9 para cada valor que se repete nesta dízima periódica. Aqui no caso eu tenho um valor diferente que se repete, que é o número 3. Então eu vou colocar um número 9 que corresponde a este número 3, porque ele se repete. Então eu vou colocar o número 9 que corresponde a ele. E para cada valor que não se repete nesta dízima periódica que é composta, que no caso o valor que não se repete é o 5, eu coloco um 0 que corresponde a ele. Então vai ficar um 0 que corresponde ao 5. Então vai ficar um 9 que corresponde ao 3 e o 0 que corresponde ao 5. Os dois juntos dá 90. Bom, então eu vou ter a fração geratriz resultante, 138 por 90. Eu posso simplificá-la, ou seja, eu posso dividir o numerador e o denominador da fração pelos mesmos números. Eu vou dividir por 2, que é os números mais aproximados. 138 dividido por 2 dá 69. 90 dividido por 2 dá 45. Pronto, eu achei a fração geratriz resultante, que é 69 por 45. Então, esta dízima periódica, ela pode ser transformada em sua fração geratriz, que é 69 por 45. Por quê? Porque se eu dividir 69 por 45, eu vou ter esta dízima como resultado, 1,53333. Bom, agora vamos para o último exemplo, onde este aqui é um pouco mais complicado, porque ele vai envolver dois números inteiros, dois valores sendo antiperíodo e dois valores sendo o período. Para que vocês possam entender, aqui eu tenho a seguinte dízima periódica composta, onde é um número decimal
que é infinito, que possui certos valores que se repetem. Só que no caso, dízima periódica composta possui valores que não se repetem. Aqui no caso, esta dízima 21,30848484 possui valores que se repetem e valores que não se repetem. Bom, eu tenho dois valores que não se repetem, que é o 3 e o 0, que eu posso falar 30. Bom, o 3 e o 0, ou o 30, ele é o antiperíodo, porque é o único valor que não se repete, ou seja, o 3 e o 0. E eu também tenho valores que se repetem, que é o 8 e o 4, que eu posso falar 84. Bom, este valor ou estes dois valores são chamados de período ou períodos. Bom, e eu também tenho dois números inteiros ou um único número inteiro, que é o 21. Bom, aqui no caso, para eu encontrar a fração geratriz correspondente desta dízima periódica, primeiro, o numerador da fração, como eu havia explicado nos dois últimos exemplos anteriores, vai ser a subtração do antiperíodo junto com o período menos o antiperíodo. Só que no caso, como eu havia explicado, quando eu tenho números inteiros, eu devo colocar os números inteiros antes do antiperíodo e o período. Então, para que vocês possam entender, vamos pegar o primeiro elemento que eu vou utilizar na subtração. Bom, o primeiro elemento eu devo colocar o antiperíodo e o período. O antiperíodo é o 30 e o período é o 84. Então vai ficar 3084. Só que eu tenho um número inteiro, que é o 21. Então eu devo colocar o 21 antes desses dois valores, que no caso não vai ficar 3084, vai ficar 213.084. Por quê? Porque eu tenho número inteiro. E quando eu tenho pelo menos um número inteiro, eu devo colocar ele antes do antiperíodo e o período. Bom, fazendo isso, eu coloco um menos o antiperíodo. O antiperíodo é o 30, o valor que não se repete. Só que, como eu havia explicado, não vai ficar 30, vai ficar 2130. Por quê? Porque eu devo colocar um número inteiro antes do antiperíodo. Porque eu preciso colocar um número inteiro obrigatoriamente quando eu for subtrair dois valores do numerador. Então vai ficar 213.084 menos 2.130, que é 210.954. Pronto, achamos o numerador. Agora, o denominador é um pouco mais diferente, como eu havia explicado para vocês. Bom, sendo uma dízima periódica composta, então eu vou colocar um número 9 para cada valor diferente que está se repetindo infinitamente. Que aqui no caso eu tenho dois valores, porque eu preciso considerar os valores sozinhos, não juntos. Então eu tenho dois valores, o 8 e o 4. Eles se repetem. Então eu vou colocar um número 9 que corresponde ao 8 e um número 9 que corresponde ao 4. Porque esses valores, eles se repetem. Eles são o período. Então, um 9 para o 8 e um 9 para o 4. E eu devo colocar um 0 para cada valor que não se repete nesta dízima. Que no caso, o que não se repete é o antiperíodo, que é o 30. Só que eu devo considerar os valores sozinhos, onde vai ser o 3 e o 0. Então eu vou colocar um 0 que corresponde ao 3 e um 0 que corresponde ao 0 da dízima. Onde esse 0 ele corresponde aos valores que não se repetem. Então, se eu juntar todos, vai ficar um 9, que é correspondente ao 8, um 9 que corresponde ao 4, um 0 que corresponde ao 3 e um 0 que corresponde ao 0 da dízima, que vai ficar o número 9.900. Bom, então eu vou ter a fração geratriz resultante, que é 210.954 por 9.900. Bom, eu posso simplificar esta fração, ou seja, eu posso dividir o numerador e o denominador por números iguais. Ou seja, eu vou dividir os dois por 6. Ou seja, eu vou dividir 210.954 dividido por 6 dá 35.159.
E 9.900 dividido por 6 dá 1.650. Pronto, eu achei a fração geratriz resultante quando eu simplifiquei, que é 35.159 por 1.650, que esta dízima periódica ela corresponde a esta fração geratriz. Por quê? Porque se eu dividir 35.159 por 1.650, eu vou obter esta dízima periódica, 21,308484. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado desta vídeo, espero que vocês tenham entendido e até a próxima.